noite após noite, o ciclo se repete. A inquietação começa logo ao deitar e invade toda a madrugada. O tempo demora para passar. Ela vai para a sala, liga a TV, vai para a cozinha, pega um copo de água, tenta sossegar, mas os pensamentos negativos e acelerados não param. Volta para a cama, vira de um lado, vira de outro. As preocupações estão ali e não dão trégua. Ufa, ela conseguiu pegar no sono. Agora vai, hein? Não foi. Quando o dia amanhece, ela já acorda muito cansada. Parece que ela correu uma maratona. E de fato, ela correu. Correu atrás de um sono reparador que não veio. Isso cansa. Isso desgasta qualquer pessoa. Essa parece ser a sua história? Então, saiba que esse enredo de sono agitado, de sono interrompido, de sono pouco reparador, pode estar muito perto de acabar. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos mais uma live concomitante, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Pessoal do Instagram, vocês não vão conseguir visualizar o Flipchart, hoje tem Flipchart, então se vocês quiserem continuar aí não tem problema nenhum, mas se vocês quiserem migrar lá para o YouTube para poder visualizar melhor, eu sugiro, ok? Então, pessoal do Instagram, vocês não conseguem visualizar, mas vocês conseguem me ouvir, tá? O Flipchart eu uso porque eu gosto de desenhar e eu gosto muito de fazer esses resumos e de escrever. Quem me conhece sabe que isso eu faço em qualquer momento na vida, com os pacientes, com, enfim, pessoas falando aqui com meu filho, com pessoas da minha equipe, eu sempre estou falando e escrevendo, né? Mas, enfim, se vocês do Instagram quiserem ir para o YouTube, vocês conseguem visualizar melhor, senão não tem problema. Antes de dar boa noite aí, mais especificamente, eu queria então avisar aqui, ó, que você que está aqui, você que toma medicação para dormir, clonazepam, alprazolam, diazepam, cloxazolam, midazolam, lorazepam, qualquer tarja preta, você que toma Zolpidem, você que toma Pax, você que toma Zopiclona, que é o Imovane, você que toma Prisma, você que já trocou de remédio várias vezes, você que começa a medicação, faz efeito, passa uns meses, para de fazer efeito, aumenta a dose, faz efeito, passa uns meses, para de fazer efeito. Você está no lugar certo. Você que acha que não tem como dormir sem remédio, você que já tentou de tudo e fala, puxa, mas como é que faz isso? Eu não consigo, nunca me explicaram uma saída. Você está no lugar certo. Você que já tentou parar várias vezes, de várias formas, e não conseguiu, ou conseguiu por um tempo e voltou a ter problemas de sono, você está no lugar certo. Você que tem dificuldade para começar o sono, ou você que dorme, acorda no meio da noite, que acorda antes do horário e não consegue voltar a dormir, que acorda de madrugada e, puxa vida, fala, nossa, mais uma noite de briga, vai ser péssimo o dia seguinte. Você está no lugar certo. Você que acorda com aquela sensação de sono não dormido, que parece que passou um caminhão em cima de você, parece que você não dormiu nada, você acorda cansado, você está no lugar certo. E você que tem os efeitos colaterais, que acorda grogue,
né? Quem já tomou, né? Principalmente o clonazepam, o diazepam, eu vou explicar tudo direitinho, sabe que de manhã tem aquela ressaca, a gente vai falar disso. Eu sei porque eu já tomei, né? Já tomei, minha mãe me deu isso. Quando eu tinha, se eu não me engano, era 22 anos, ela me deu um diazepam. E é uma delícia no começo, não vou falar que era ruim, delícia. Só que no dia seguinte você acorda grogue, lento, descoordenado, você tem dificuldade para pensar, demora para pensar, parece que tem uma trava, parece que a mente não conecta. Sim, você que tem esses efeitos, eu peço que você não perca a esperança, porque eu vou falar isso, tá? Eu vou falar exatamente para você e eu vou falar quais são os 3 tipos, as 3 categorias de, entre aspas, calmantes, de remédios para dormir, tá? Os mais usados, e aí você vai provavelmente entender o que é que você está tomando. Quais são os perigos do uso de calmantes por mais do que 8 semanas? Mais do que 8 semanas é um limite de segurança. Teoricamente, não tem nenhuma justificativa para você usar um remédio só para dormir por mais de 8 semanas. Não existe na medicina, tá? Não existe justificativa na medicina que faça com que você use um remédio exclusivamente para dormir por mais de 8 semanas. E por que eu coloquei 8 semanas? Porque se chega a 12 semanas, o risco de você ter uma dependência, de você ter uma dificuldade para parar, do seu cérebro pedir esse remédio, é muito alto. E eu vou falar o passo a passo para que você consiga se libertar dessas medicações e ficar bem e conseguir se libertar com sono restaurador de forma permanente. Tá? Porque senão, esse é o passo a passo mais estudado, senão, o que acontece? Você vai passar mal, você vai ter crises de ansiedade, você pode ter até problemas de saúde grave, ou então, mesmo que você consiga com o maior esforço do mundo, a chance da sua insônia voltar é muito alta. Então, hoje eu vou falar disso tudo, tá? Agora, eu queria, antes de começar, pessoal, dar boa noite para vocês, mas assim, se você toma há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, você tá no lugar certo, tá? Independentemente do tempo que você toma, existe um método para parar, só que precisa ter um método que seja seguro e um método que dê certo. Tá? Então eu vou mostrar esse método. Eu peço, por favor, que vocês não mudem o remédio sem falar com o médico de vocês, mas que vocês saibam o caminho. Então é como se fosse dar o GPS, né? Pior do que a gente não ter chegado no destino é a gente não saber para qual caminho seguir, né? A gente não ter o GPS, né? Então a ideia é que vocês tenham o GPS de desmamar a medicação, ficar bem, tá? Eu quero antes disso, pedir favores para vocês, tá? Se vocês conhecem alguém que vive pedindo aquele clonazepam, que você sabe que toma esse remedinho, que é para ser de vez em quando, mas que no fundo é de vez em sempre, aquelas pessoas que também estão passando por isso, compartilha. Porque, infelizmente, eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, porque eu não sou, mas, infelizmente, essas informações, elas não estão disponíveis e eu não estou incentivando que você faça isso sozinho, sem acompanhamento médico. Mas se você sabe o caminho, se você sabe o GPS, você sabe falar com o seu médico, você sabe o que perguntar para o seu médico e você sabe onde que você tem que seguir, o que você tem que fazer, você sabe qual é o próximo passo. E isso dá muito mais segurança do que a gente dar algo que é rápido, mas não te dá a outra alternativa e você não sabe o que fazer depois, tá? Agora, eu quero dar um recado, então compartilhem, mandem isso para outra pessoa, para o tio, para o vizinho, para o chefe, às vezes o chefe está precisando dormir melhor, está irritado, para o marido, para o namorado, enfim. Mas eu quero dar antes um recado, porque na última quarta-feira eu fiz uma... Nossa, eu estava até esquecendo a questão do tempo. Eu fiz uma live com uma colega minha, com a Mariana, que é minha colega de faculdade, é esposa do meu melhor amigo, do padrinho do meu filho, e é minha comadre, né? Eu batizei a filha dela. E eu fiz a live porque isso que me motivou a fazer
essa série de vídeos sobre a insônia, porque de fato não tinha programação, só que ela é uma médica muito boa, né? Eu sei que não tem médicos que são bons, ruins, como qualquer profissão. Eu acredito que ela seja muito boa, não porque é minha amiga, mas ela é muito responsável e ela não tinha ideia do que fazer, ela não tinha ideia de como tratar a insônia e de uma forma desavisada, as chances dela começar a tomar isso, não melhorar o sono e ficar dependente, assim como acontece com muitos médicos, com muitos enfermeiros, como acontece com muitos de vocês, não tem problema, tem esperança, tá, pessoal? Importante a gente ter esse mapa, tá? Isso dá muito mais segurança. Então eu fiz essa live na quarta-feira com a Mariane, foi isso que me motivou a vir aqui falar para vocês, a fazer esse movimento aí que eu enfim, enchi a paciência do pessoal da minha equipe, falei, vamos fazer isso, né? Enfim, a gente acertou de última hora, ela me contou a história dela com o clonazepam, com a insônia, faz 3 semanas. Quem não viu a live, dá uma olhada, tá aqui salva, mas eu vou resumir, tá, os pontos. Mas uma coisa que me deixou chateado na última live, eu queria então fazer esse pedido, tá? Você que está aqui, que você quer uma solução rápida, uma solução imediata, você quer que eu dê um chá, um calmante, uma pílula mágica, um suplemento, um alimento que você vai tomar, você vai dormir, você vai parar o remédio para dormir e vai resolver todos os seus problemas e que você quer que eu faça isso rápido, eu peço, por favor, não fique na live. Por quê? Porque aqui não é o seu lugar. Eu não vou falar isso, tá? E eu não estou tendo nenhum tipo de julgamento contra você, porque eu sei que muitas vezes a gente está no desespero e a gente quer resolver rápido. O problema é, essa live não é para você. Pode ir para outros lugares, ou infelizmente, pode sair. Eu peço para que você faça isso. Não julgo você, porque eu sei que esses quadros de sofrimento, eles dão um desespero, mas aqui não é o seu lugar, tá? Tem uma frase que eu gosto, eu não sei se é de alguém, né? Eu ouvi essa frase, eu achei muito boa, que na medicina, e principalmente na área de ciências que estudam o funcionamento cerebral, ciências comportamentais, soluções temporárias causam problemas permanentes, tá? Então, se eu dou uma solução para você, além de não funcionar, ou funcionar por um tempo, isso provavelmente vai piorar a sua insônia, vai alimentar a sua insônia. Agora, eu peço que você, por favor, saia, não tem nenhum julgamento, eu não julgo, porque de fato esses pensamentos vêm. Só que às vezes tem pessoas que estão muito grudadas nisso, pessoas que não tem problema. O objetivo do tratamento para todos, né, não é nós darmos somente esse alívio imediato, não é colocar um band-aid na sua insônia, colocar uma Novalgina na sua insônia, não é isso. O objetivo é que nós possamos treinar as áreas do cérebro que produzem sono natural. A gente tem que fortalecer a capacidade do cérebro produzir um sono natural, porque não existe nenhum remédio, nem suplemento, nem alimento que seja igual ao sono natural, que traga tantos benefícios. Não tem, não tem. Eu juro que se tiver, eu venho falar para vocês, eu vou receitar isso, mas não tem. Então, esse é o objetivo. Você que, por favor, que está querendo essa questão rápida, imediata, eu estou pedindo isso porque na última live, na quarta-feira, infelizmente algumas pessoas ficaram pedindo, e eu sinto, e eu vi que isso deixa as outras pessoas ansiosas. Isso faz com que as pessoas não prestem atenção e elas não consigam entender o caminho. Então eu peço, por favor, porque de fato não tem nenhum problema, só que atrapalhar as outras pessoas, atrapalhar a live, isso não é admissível. Combinado, pessoal? Agora, se você quer aprender, vai ter dicas, vai ter coisas para você colocar em prática, e a ideia é você aprender o caminho e treinar as áreas que produzem um sono natural. Isso, além de funcionar muito melhor e, de fato, fazer você ter energia e disposição durante o dia, porque senão a gente esquece. Por que a gente quer dormir bem? Porque a gente quer ficar bem no dia seguinte. A gente quer ter concentração, a gente quer ter ânimo, a gente quer ter menos cansaço, menos sonolência, menos dor, menos compulsão por carboidrato, mais memória. Então, se você quer, de fato, recuperar isso
e que essa solução seja permanente, você pode ficar aqui, tá bom? Ok? Bom, porque de fato, olha lá, seguir os passos, excelente, muito bom, fico muito feliz, porque na verdade o objetivo é dar soluções que tenham começo, meio e fim. Tá? Esse é o meu objetivo. Eu sou médico, eu atendo pacientes e eu vou falar de remédios basicamente porque eu estudo remédios, eu sei de remédios, tem vídeos no canal, eu prescrevo remédios. E eu não acho que todo remédio é ruim. É que remédio para o sono não tem justificativa. Não existe. Tá? Não sou aqui, não acho que a indústria farmacêutica é o demônio. Mas nesse caso, realmente, essa é uma estratégia de marketing, simplesmente, porque não tem indicação e esses remédios pioram, eles pioram a qualidade do seu sono, trazem riscos. Porém, não estou dizendo aqui que todo remédio é ruim. Se eu tiver uma infecção, vou tomar antibiótico, enfim, isso não pode ser generalizado. E eu sempre digo, tá? Não é porque eu quero convencer vocês da minha versão. Médicos que não entendem de remédio, médicos que não atendem pessoas, que não dão remédio e retiram, não confiem no que eles falam sobre como tirar o remédio. Eu estou dizendo que tem médicos bons, tem médicos que, enfim, não são tão éticos. Por quê? Porque provavelmente ele está dando algo que é superficial e aí você vai tentar parar, você vai passar mal, você vai se frustrar, isso vai piorar, tá bom? Meu objetivo é poder dar algo que seja comprovado, né? Eu falo comprovado cientificamente, mas o que quer dizer isso? Você sabe que é seguro, você sabe que funciona. Algo que eu testo na prática, então é importante ter isso que foi estudado por gente muito boa, algo que você testa na prática e algo que você consegue pegar à mão, né? Essas três coisas tem na medicina. Meu objetivo aqui não é também que vocês vender curso, não é que vocês façam algo para que eu estou falando. O objetivo é que vocês façam coisas que funcionem. O objetivo é fazer alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas. Então, pode ficar aqui, vocês não vão se arrepender. Agora, as outras pessoas eu peço, por favor, só para não atrapalhar a live, mas a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Bom, então, deixa eu dar boa noite para vocês, né? Pessoal, boa noite. Eu estava vendo aqui antes disso a live e eu vi muitas pessoas falando de remédios para dormir, né? Que toma Zolpidem, toma Alprazolam, toma, que mais? Toma, aqui que eu coloquei, vamos ver, Dormonide. Nossa senhora, Dormonide é difícil porque ele dá muita abstinência. Quer dizer, nenhum deles é bom, né? Mas Dormonide, ele dá muita abstinência, mas tem esperança. Presta atenção, pessoal. Eu peço muito que vocês vejam, revejam. Não pare sozinho, mas que vocês possam saber que tem, sim, um caminho, tá? Agora, a ideia aqui, ó, Trazodona e Zolpidem, eu vou ser bem sincero, eles são os piores, mas não que os outros sejam bons também, e não pare de repente, tá? São os piores, mas assim, importante a gente ter um plano, tá? Muito bom, parabéns, Cristiano. Importante a gente aprender a dormir para continuar bem e para que a gente tenha a arma que faça com que eu sei como dormir, mesmo que eu esteja estressado, mesmo que o ambiente não colabore, mesmo que o mundo traga imprevistos, porque o mundo não é fácil, as pessoas não são fáceis, porém, a gente não precisa ficar refém do ambiente, né? A ideia é que você aprenda a voltar para o seu sono, mesmo que o ambiente esteja estressante. Mas vamos conversar sobre isso, tá, pessoal? O psiquiatra falou que o Zolpidem é melhor que o Alprazolam. É que aí é aquela briga, né? Que realmente é difícil defender algum lado. Mas eu vou explicar isso para vocês, tá bom? A ideia aqui, eu coloquei isso, eu não quero alarmar. Não quero que vocês parem de repente. É só para vocês entenderem o que é que está ocorrendo e entender qual é o caminho para sair disso e ficar bem, tá? E a ideia é que, às vezes, a gente precisa de um baque para chamar atenção, mas o importante, como eu falo, é ter um GPS, é ter uma bússola. Bússola, eu falava bússola, mas bússola eu acho que é uma coisa meio de velho, né? Ou de pessoa muito nerd. Eu adorava ter bússola quando era criança, eu adorava, eu não sei porque, eu achava incrível. Mas seria como se fosse um GPS, né? Então, pessoal, ó, aqui eu fiz aqui, né,
em cima um resumo da live do dia 17, tá? Quem não viu pode ver depois. A live eu fiz com a Mariana. A Mariana é médica, ela é cirurgiã e ela, enfim, é super dedicada, super atenciosa para os filhos, né? Ela tem dois filhos, a menina de 1 ano que eu batizei, que é a Julinha, e tem um menino que tem 2 anos, eu acho, muito fofinhos. Era super produtiva, só que ela, depois do parto da Julinha, que faz, enfim, foi... A Julinha está com 1 ano e meio, mais ou menos, ela não dormiu, parto é difícil, mas continuou não dormindo, né? E ela me perguntou, poxa, como é que eu tomo clonazepam? Como é que eu coloco a gotinha? Onde que eu tomo? Que dose que eu tomo? E eu falei, não, mas não tem que tomar. E você viu que mesmo os médicos que não são especialistas nisso, de verdade, pessoal, por mais que eles sejam bem intencionados, tem médicos que às vezes não são, mas por mais que eles sejam bem intencionados, eles não sabem. Eles não sabem. Tem muito psiquiatra e muito neurologista também que não sabe, porque aí está desatualizado, enfim, por algum outro motivo. Mas é por isso que eu quero que vocês tenham essa informação, tá bom? A ideia é que lá a gente falou 4 estratégias da terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é a TCCI. Eu sei que é um nome complexo, um nome ruim. Nós temos nomes muito ruins, tá? E uma das coisas que me motivou a fazer esse trabalho no YouTube, né? Porque eu sou, assim, sou médico, né? Eu não sou youtuber, apesar de que agora talvez eu até seja, mas não sei. Não é esse o meu objetivo. Eu sou médico e eu sou bastante, né, nerd, e eu gosto das pessoas que eu considero pessoas muito mais inteligentes do que eu. E existem pessoas muito mais inteligentes do que eu. Eu comecei esse trabalho, eu fiz uns primeiros vídeos lá em 2015, porque eu sempre gostei muito de falar, né? E eu queria comunicar, mas aí ficou ali um vídeo ou outro. Em 2018 eu tomei essa decisão porque eu estava no trabalho de doutorado, na verdade nem tinha entrado, né? Era um projeto de pesquisa junto com um colega meu, que eu acho que ele continua no projeto, faz tempo que eu não falo com ele, que era sobre síndrome do anticorpo antifosfolípido, um tema muito, muito, muito estranho, junto com depressão, como é que a gente fazia a relação entre doenças e quadros da nossa mente, porque é tudo uma coisa só. Só que eu vi que eu não era bom naquilo, e eu não era motivado. E eu sempre gostei muito de falar e de explicar as coisas, de um jeito que às vezes era bom, às vezes não era. E aí eu ficava muito cansado tentando fazer esse trabalho, e não é fácil fazer pesquisa científica, é um negócio muito difícil, mas assim, são as pessoas melhores do que eu. E aí eu falei, olha, o que eu sou bom? Eu sou bom de falar, preciso melhorar. E eu gosto de fazer isso, me dá energia, né? E isso que me motivou. Só que o nome, ele não é bom. Mas eu estou falando o nome, por quê? Porque é isso, tá? E esse método não fui eu que inventei, esse é o método que trata as causas da insônia. É o método chamado padrão ouro. O que é o padrão ouro? É a melhor coisa que se conhece até o momento. Qualquer outra coisa que venha a surgir tem que comparar com isso. Tá? Zolpidem é pior, clonazepam é pior, enfim, não tem nenhum remédio que seja melhor, nem a curto prazo, tá? Mas, então, essas técnicas, elas vão, em última análise, de uma forma muito simples, treinar as áreas do cérebro que naturalmente fazem com que a gente tenha um sono natural, tá? Só que a gente precisa o quê? Ir fortalecendo, porque a insônia, ela vai sendo alimentada, e o cérebro ele vai aprendendo a ficar com insônia, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço pessoas só que fiquem perguntando de remédio, de chá, eu só peço, por favor, eu vou falar, mas é só porque senão distrai o pessoal, tá bom, pessoal? Então eu tô pedindo bastante, só porque senão a gente acaba falando de vários assuntos ao mesmo tempo. Ó, o que a gente aprendeu aqui, ó? Primeiro, a gente vai falar, mas assim, acordar no mesmo horário todos os dias é o fundamento básico de um bom sono. Mesmo no fim de semana, mesmo se você não dormiu bem. E eu sei que isso é uma coisa que vai não fazer sentido para você. Quem é aluno do sono pleno, quem é meu paciente, sabe que assim, eu falo, olha, se tem uma coisa para você fazer, a primeira coisa é essa. Precisa ser exatamente o mesmo horário? Não precisa colocar essa cobrança, você vai colocar essa meta, tá? O ideal é que não passe de 1 hora para mais ou para menos, essa é a sua meta.
Mas os dias que você não conseguir, a ideia é que a gente não vai se cobrar e entrar naquela espiral de nunca vou conseguir, tá? De que não tem jeito, de que não tem saída. Esses são pensamentos que pioram o sono. Meu sono nunca vai melhorar, nunca vou dormir sem remédio. Isso piora. Mas aí você vai tentar de novo. Por quê? Porque isso é a estratégia mais potente para ensinar para o nosso cérebro a hora de dormir. A hora, o relógio biológico, a gente vai conversar, o básico é esse. Então, a gente regulariza o relógio biológico começando pela hora que a gente acorda e não pela hora que nós vamos dormir. Quem acorda muito antes da hora que programou, não tem problema, continua colocando aquele horário, estabelece um horário, tá? Se acordar antes, ok, a gente vai tratar isso, tá? Presta atenção, pessoal, temperatura. Tá? Muita gente sabe da luz. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar que a luz ela suprime a melatonina. Sim, a melatonina ela regula o relógio biológico. Agora, tão importante quanto a luz, e a luz é importante, é a temperatura. O ser humano, o nosso corpo, ele tem um gatilho para dormir quando cai a temperatura. A gente evoluiu para isso. Né? O ser humano ele evoluiu num ambiente e a seleção natural ocorreu num ambiente onde a gente dormia a céu aberto. Então, a temperatura, 18, 23 graus, é a temperatura ideal. Se você não tem ar-condicionado, não tem problema. Deixa aberto o quarto, não coloca muita coberta, muita roupa fresca. Pode deixar um ventilador, tá? Se você tem frio na mão e no pé, vale a pena colocar uma luva e uma meia, porque isso ajuda as extremidades, mas só as extremidades. Sons. O ideal é que seja silencioso. Mas vamos imaginar que você mora do lado de um vizinho que tem uma escola de samba, não sei, que toca bateria de madrugada. E às vezes acontece, né? E aqui, enfim, eu vivo em São Paulo, né? De vez em quando tenho pessoas que estão fazendo não sei o que às 2 da manhã na rua. E eu sei que isso atrapalha, sim. Se não for possível, pode colocar um tampão de ouvido, né? Como se fosse ali um fone, essas borrachinhas no ouvido, porque isso pode te ajudar. Agora, tem pessoas que ficam ansiosas no silêncio, ouvindo ali o barulhinho do relógio, né? Quem tem de relógio de ponteiro. Se você tem isso, coloca um som que seja constante e que estimule o sono. Qual som estimula o sono? Sons da natureza. Por quê? Porque foi testado, porque funciona. Tá? Porque funciona. Eu posso te dar várias explicações, mas tem gente que vai falar de som bineural, som, enfim, qualquer outra coisa. Posso garantir para vocês, isso não funciona. Tá? Eu não que eu sou melhor do que os outros, não, é simplesmente porque não funciona, e se não foi estudado, e quem falar para você que funciona, eu sugiro fortemente você não acreditar, ou então pede para a pessoa vir fazer uma live comigo, né? Estou até no desafio, mas acho que isso não vai acontecer. Os sons que têm função são esses sons da natureza ou música clássica, basicamente porque foi estudado e funciona, tá? Então esses são aqueles que valem a pena você colocar. A Mariana falou até que nos Estados Unidos, ela morou lá em Miami, acho que 2 anos fazendo estágio, né? Junto com esse meu compadre, né? Esse meu amigo. Lá eles vendem, né, essas máquinas. Aqui não tem muito, mas esses sons são aqueles que são mais estudados, mas você pode testar. E isso daqui é importante, tá? Não vá para a cama antes de ter sono. Como é que você sabe quando você está com sono? Sono é diferente de cansaço, tá? Sono é quando você está com os olhos fechando, ou seja, opa, tá ruim aqui. Tá pescando, areia no olho, ou quando você começa a bocejar muito, tá? Quando você tá só cansado e não tá nem com o olho ali pescando e não tá aquele bocejo é um negócio que dá até, né, contamina. Quem bocejou aí pode colocar um eu aí. A ideia é que isso ajuda a que o seu cérebro não comece a associar a sua cama a um momento de guerra, tá? Isso mantém a insônia, isso é um dos elementos,
tá? Se você fica acordado na cama esperando o sono vir, se você vem às 3 da manhã, né? Acorda e demora meia hora para voltar a dormir, a ideia é que você saia. Mas que loucura! Sim, quem faz o programa do sono pleno, que é um dos programas que tem a TCCI, ali, ó, alucinei, ó. Programar a hora de acordar é fundamental. Estou fazendo muito bem no Cinet. Muito, muito, muito bom. Eu gosto desses depoimentos, mas eu não quero convencer vocês, porque, puxa vida, eu quero que vocês façam isso, enfim, vender isso e que vocês comprem e pronto, faça. Não é. É porque isso é indiscutível. Não tem dúvida que funciona. Assim, se alguém quiser, eu duvido, mas é que não tem como. Isso funciona porque eu testei na prática, porque eu testei comigo, porque eu testei mais de 5.000 alunos do sono pleno. E por que isso é usado no mundo inteiro? Ninguém duvida disso. Mas eu gosto desses depoimentos, e eu agradeço muito para vocês verem como é o processo. Claro, a gente precisa colocar em prática, não é todo mundo que está pronto. Muitas vezes a gente vai querer uma solução temporária e isso causa um problema definitivo. Então, a cama, claro que tem um passo a passo, mas esse é o tema, tá? Isso é o tema, porque senão a sua mente, o seu cérebro, ele vai associar, ele vai juntar dois gatilhos. E aí é só ele ver a cama que já vem. A nossa mente funciona assim. Quer ver? Vocês têm também. Quem aqui sente memória quando sente um cheiro, né? Aquele cheirinho, né? Da comida da vovó, né? Eu sinto isso. Minha avó fazia farofa, uma das vós, né? Fazia uma farofa muito boa. E aí tinha um cheiro que aí às vezes você cheira, vem aquela memória. Quem aqui não tem isso? Por quê? Porque assim, opa, cheiro ali, memória, pronto, fixa. E você viu que fixa, às vezes, coisas lá da sua infância. Então, emoções, elas vão impregnar a nossa memória. A ideia é que aí, sem a gente perceber, pensou em cama, olhou para a cama, chegou perto da cama, abre o olho. Quem aqui tem sono no sofá? Eu tinha muito isso, tá? Eu tive insônia durante um período, e eu tive insônia vários períodos, né? Quando eu era criança eu tinha também, eu sempre fui bastante ansioso. Mas tinha uma época, né, quando eu tinha mais para frente a insônia, que tinha acho que 23, 24 anos, eu tinha medo de ir para a cama. Por quê? Porque eu sabia que eu ia deitar na cama e meu olho ia abrir. Quem aqui sente isso? Aí, ó, olha aqui a Denise, ó. Aqui, você não é louco, você não está inventando. Rivotril, clonazepam não vai tratar isso, tá? Isso a gente tem que criar uma nova memória. A gente tem que criar uma memória dizendo que a cama é um lugar onde você deita e dorme, tá? Ok? A TV na cama não é bom, mas se você quer colocar a TV, coloca com uma luz de preferência muito baixa, né? Ou um filtro de luz azul e distante do seu olho, tá? Vida real. O ideal é não ter, mas na prática, se não tem, tenta colocar o mais distante com menor luz do seu olho, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Isso, o pessoal que fala de chá, tudo, isso é importante, tem chás que eu indico, mas assim, não é o foco aqui porque distrai. E o chá, o suplemento, ele serve para dar um start. Se você ficar só nisso, isso vai durar no máximo 3 meses, em geral menos, e vai perder o efeito. Por quê? Porque isso é estudado e porque a gente trata na prática e vê. Tá? Eu quero, então, prestem atenção, não quer dizer que vocês não podem colocar, é que só isso não vai ajudar. Vai passar no máximo 3 meses, vai voltar. Quem aqui já teve isso, de começar algo, funcionar muito, passa 1 mês, 2 meses, volta. E aí volta. Aí você vai tentando outro, aí vai pulando, aí vai pulando, aí vai pulando, aí vai pulando. Eu não estou dizendo que não funciona, eu estou só dizendo que isso não é o que vai dar a solução permanente. A gente vai falar do Phenergan também. Tá? Então vamos lá, ó, pessoal, aqui, ó, antes disso, deixa eu só, vocês falaram, eu lembrei
de uma paciente. Eu atendo casos e eu gosto, vou ser bem sincero, viu, pessoal? Eu gosto de tratar casos graves, aqueles casos que nenhum outro psiquiatra conseguiu tratar. Eu adorava isso. Só que isso não é a maioria no consultório. E a gente fica com muita gente que tem problemas que não deveriam estar no psiquiatra, mas eles acabam se tornando grave. Assim como aconteceu com essa paciente. Eu gosto de trazer casos reais, eu sempre me preocupo em preservar a privacidade. Então eu troco o nome, troco a profissão às vezes, né? Mas os sintomas são esses mesmo, né? Eu atendi, eu vou dar o nome dela de Helena, não era Helena, dá o nome de Helena, tem uma tia-avó minha que faleceu, chamava Helena. Ela tinha 58 anos. Estava no consultório, era o último paciente do dia. O último paciente do dia é meio, enfim, uma sina, né? Às vezes a gente está ali cansado, querendo, mas a coisa pega. Eu fui lá, meu consultório são 2 andares, é uma casa e tem um elevador, né, para subir de um andar para o outro. E aí a minha secretária colocou lá, olha, elas estão aí em cima, tá? A paciente e a mãe dela. Ah, tá bom. Cheguei lá, tava. A paciente, ela tinha 58 anos e a mãe dela, eu devia ter uns, claro, 70, 80, enfim, tava com a mãe. Eu falei, poxa, vamos vir? Vamos. Quando ela subiu, o que eu olhei? A gente, como é que o psiquiatra examina? A gente examina olhando como que a pessoa está mexendo, como ela está falando. A gente não julga, a gente não tem ideia da história, a gente não faz previsões do futuro, a gente vai só olhar se tem alguma coisa ali que é um sinal de alerta, tá? Ela estava andando, indo de um lado para o outro, em zigue-zague. Mais ou menos quando o pessoal está bêbado, né? Andar de bêbado. Ela estava assim, eu falei, mas como assim? E a mãe dela, né, tinha 70, 80 anos, não sei ao certo, estava super ativa e estava segurando ela. Eu falei, como é que vocês subiram a escada? Ela falou, não, veio no elevador. Eu falei, poxa vida, né? E aí ela estava zigue-zague. Eu olhei, cheguei lá, tá, estava lá, falei, pode sentar. E aí eu falei, o que aconteceu? Aí a paciente, ela começava a falar, aí ela estava falando com um tipo de sintoma, a gente chama de fala empastado, uma disartria, que é falar enrolado, que às vezes era lento, não, porque eu estava assim, a minha mãe me trouxe, e às vezes muito rápido. Assim, eu falei, poxa vida, isso é um sinal de alerta. Aí a mãe falou que trouxe ela por quê? Porque ela estava com insônia, ela estava com ansiedade e ela estava com esquecimento. E que isso já durava um tempo, só que assim, ela acompanhava com o psiquiatra semanalmente para fazer terapia, sei lá que terapia que era, e estava piorando nesses últimos 2 meses. Aí eu falei, mas e aí, Helena, você lembra disso? Ela, o quê? Como é que é? Aí ela começava a falar, não, é porque minha mãe ali, então... Aí ela olhou, tinha uma foto do meu filho, quem que é aquele bebê ali? Aí ela ficou ali olhando. Aí, oi. Ela perdia a linha de raciocínio muito rápido. E ela não conseguia manter a atenção, flutuava. Aí ela parava e quando não estava falando, às vezes ela vinha assim, ficava quase dormindo, acordava, ia fazendo as coisas. Pegou a bolsa dela, o celular, e quando ela pegava, tremia. Coitada, exatamente. Essa paciente, esse quadro, que isso é coisa de médicos, vocês precisam saber, tá? É um quadro de intoxicação por benzodiazepínico. Benzodiazepínico são os remédios tarja preta. Benzodiazepínico é o clonazepam, o alprazolam, são todos esses ANS e que são tarja preta. Isso é um quadro de intoxicação. Isso é um exame clínico, você não precisa nem pedir exame para ver isso. Eu falei, o que ela está tomando agora com as doses? Pessoal, ó, isso é verdade. Eu juro para vocês, eu peguei meu prontuário até para anotar e é verdade isso. Ela estava tomando alprazolam. Alprazolam é a substância do frontal. Ela estava tomando 12 miligramas por dia de alprazolam. Foi a maior dose que eu já vi. Isso porque o alprazolam é usado para estado de mal epilético, quando a pessoa tem crises convulsivas reentrantes. E eu nunca tinha visto usar mais do que 10 miligramas.
ela estava usando 12. Eu falei, não, mas tem certeza? Ela tomava 4 miligramas quando acordava, 4 miligramas na hora do almoço e 4 miligramas antes de dormir. E não estava dormindo, estava com insônia. Ela era casada, o marido não estava, mas a mãe falou, o marido fica falando que ela fica com dificuldade para dormir, fica andando pela casa, às vezes tropeçando. Mas, claro, essa paciente estava num quadro grave. Ela não podia sair sozinha. Eu avisei a mãe, falei, puxa vida. E o que aconteceu? Como é que é a história dela? Resumindo, tá, pessoal? Ela começou com um quadro de insônia há 10 anos. E aí começou com a alprazolam 0,5. Aí, o que aconteceu? Foi aquele efeito que não tem como não acontecer, acontece na maioria das pessoas. Toma, melhora, passa 1, 2 meses, melhora mais, aumenta um pouquinho, vai para 1 miligrama, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, foi aumentando, até que ela começou a ficar desanimada, ela começou a ficar sem energia. Aí o que o médico, e aí de fato esse médico realmente isso é quase criminoso, mas bom, isso é errado. Mas mesmo médicos muito bons, às vezes não sabem o que fazer e muitas vezes o médico dá o remédio para dormir porque ele está ansioso, ele não sabe o que fazer. E eu sei que isso é errado, mas acontece. Isso eu aprendi na residência. Falou, isso daqui isso daqui o médico deu para tratar a ansiedade dele mesmo, porque ele não sabia o que fazer. Então, a ideia, o que acontece? Ela começou a subir, aí ela ficou desanimada, o médico deu o quê? O médico deu Pristic, que é um antidepressivo. Aumentou o alprazolam. E aí começou a fazer terapia e dando, e a coisa virou uma bola de neve. E ela poderia, a qualquer momento, cair, sofrer um acidente, sofrer, enfim, no máximo uma parada respiratória. Era um caso grave, eu sei que vocês não estão assim. Mas isso começou com uma insônia. Isso não era para acontecer, não era nem para estar no meu consultório isso. Isso era para ter sido tratado há 10 anos atrás. Mas eu sei, eu não estou dizendo que isso que ocorreu com ela é algo que com vocês, mas eu falei, você tem que ficar supervisionada, a senhora tem que ficar ali com ela, tem que vir semana que vem com o marido aqui, fala para o marido, manda mensagem, tudo. Hoje eu nem consigo fazer isso mais. Por quê? Porque se eu quiser ver um paciente na semana que vem, eu não consigo. Porque depois da pandemia, onde foi liberado as consultas online, a minha agenda está para daqui a 6, 8 meses. Não tenho como. E é por isso que o foco não é vocês passarem em consulta comigo. Por quê? Porque isso não precisa passar em consulta comigo, tá? Porque também não vou conseguir. E eu estou dizendo isso de verdade. Eu atendo, eu não quero parar de atender, mas, pessoal, não dá, não vai dar certo. Eu vou fazer um trabalho que não é bom. Eu tenho que limitar. E aí eu falei, olha, você vai tirar, e eu fiz um plano de desmame. E aí a gente foi indo, e ela foi melhorando. E o marido falou, mas eu acho que ela sempre foi assim. Eu falei, não, como? Não é possível. E aí, sim, eles lembrando, ela era jornalista, ela tinha parado de trabalhar, fazia um tempo, foi logo na época da insônia, uns 10 anos. Aí o marido era engenheiro, ela ficou só na casa, fazia trabalho voluntário, era líder lá de um clube que tinha essa questão de trabalho voluntário. Eu falei, não, como assim? E eu falei, não, mas foi indo, e as pessoas às vezes nem percebiam, porque foi indo gradualmente. E aí ela foi melhorando, e foi organizando o pensamento, foi melhorando. Aí depois, mas devagar, porque se eu tiro de repente, o que acontece? Ela tem uma convulsão. Então, parar de repente, você vai ter um pico de adrenalina absurdo. E você vai ficar ansioso, você vai ter uma convulsão. Não é para fazer nunca. Nesse caso, menos ainda. Ou seja, tomar o remédio é ruim? É ruim. Ele está ajudando? Não está. Piora a memória? Sim, a gente vai ver. Mas não para de uma vez, porque senão tem um efeito rebote muito rápido. Você vai ter insônia, você vai ter crises de ansiedade, você vai ter sudorese, tá? Não para de repente, é só para você entender que essa paciente, a gente foi desmamando, depois chegou numa dose baixinha e a gente começou a desmamar o Pristic, porque ela não tinha mais depressão. Falou, olha, talvez a gente nem dá para dizer que era depressão, porque ela começou a tomar o Pristic quando ela estava já com uma dose de 6 miligramas de alprazolam.
Isso pode ser lentificação. Foi desmamando, desmamando, e ela ficou sem isso. Ela ficou sem. Ela tomava 12 miligramas, pessoal. Eu estou contando essa história e é verdade. É uma história, assim, é um caso raro e um caso que me deixou muito preocupado. Né? Eu falei, olha, a senhora não vai sair com ela, liga para o marido, vem aqui, tivemos que esperar o marido ir para sair, porque ela poderia cair, ela podia sofrer um acidente a qualquer momento, a mãe dela não ia sozinha conseguir levar. E aí, mas não faça consulta online, Vanderlei, não faça isso. Tá? Não é essa a saída. Por quê? Porque, de verdade, pessoal, eu não consigo mais fazer isso. Isso foi lá em 2019, no começo, eu não consigo mais. Depois da pandemia, essa avalanche com consulta online, não dá. E não vá por esse caminho. Presta atenção, por quê? Porque eu juro que tudo que eu falo aqui, eu dou orientação, mas o que eu falo, olha, isso aqui se você fizer, você vai melhorar, é porque foi testado. Tá? É porque foi testado. Tá? Então foca em seguir isso. Por quê? Porque isso ajuda você a ter a ferramenta e aí você fala com o seu médico e aí a coisa vai sair. Eu vou fazer o passo a passo, tá, pessoal? Mas fiquem atentos, tá? Mas não é esse o caminho. Porque basicamente não vou conseguir, não vai dar conta e não precisa. Então, aí ela ficou bem. E aí olha o que aconteceu. Antes da pandemia, em fevereiro de 2020, ela marcou uma consulta. Eu já não estava vendo ela, fazia acho que uns 6, 7 meses. Não via, não precisava, segue a vida, né? O bom paciente é aquele que a gente não precisa mais ver. Não que a gente não queira, mas não tem que ver, tem que se passar. Claro que no começo não foi assim. Mas ela tirou e ela foi levando a vida, voltou a fazer o trabalho voluntário dela, fazer as coisas e foi. Aí, começo de 2020, antes da pandemia, eles marcaram uma consulta porque ela tinha recebido o diagnóstico de câncer de mama. E ela estava com uma quimioterapia, químio e rádio, eu não lembro quantas sessões ela fez. Ela ela fez uma cirurgia, já tinha feito, aí ela tinha muita químio, muita rádio, e ela estava morrendo de medo de voltar, e ela queria um remédio. E dá para dar esse remédio? Dá, podia dar. Esses remédios, eles são para dar em momentos muito pontuais. Mas o que eu falei, talvez você não precise do remédio. Vamos marcando, vamos acompanhando, tem aqui meu WhatsApp e tal. Também, né, uma época pré-pandemia, onde as coisas davam para seguir mais tranquilo, porque não dá, tá, pessoal, de verdade. Mas não, por favor, Vanderlei, não é para marcar consulta comigo. Eu estou dizendo por quê? Porque eu não tenho agenda, minha agenda está lá para, enfim, segundo semestre, muito paciente, eu estou tendo que pegar, encaminhar, porque senão não dou atenção, tá? Eu atendo, e eu estou aqui porque como eu falo, eu vou no campo de batalha, né? Porque quando você assina e dá o seu CRM, aí o seu tá na reta, né? Porque falar aqui na internet não que é fácil também, não é. Mas quando você coloca o seu na reta, ali, é o seu carimbo que tá lá. Sim, eu faço isso. Mas não vá por esse caminho, pessoal, porque eu não vou conseguir dar atenção e prestem atenção porque vocês vão conseguir, tá? Ali, a Ariane parou por conta própria, mas tem solução, eu vou falar isso. Pode dar tontura, eu vou falar, pessoal. Então, aí o que aconteceu? Ela foi passando, a gente foi marcando. Ela hoje está ali em fase de remissão, fazendo os exames de acompanhamento, e ela não tomou. Ela não tomou e não voltou a insônia dela. Por quê? Porque foi tratando de verdade, tá? Então, pessoal, o sono natural não tem substituto. Ele é um superpoder, como pode ser também um super vilão. Ele tem que te dar, então, um bom sono natural, ele te dá energia, ele te dá memória, ele te dá imunidade. O único fator que mais aumenta o risco de você pegar uma infecção é ficar uma noite sem dormir. Isso é mais do que alimentação, é mais do que ficar na aglomeração, não que é para ficar em aglomeração também, tá? É mais do que você ficar beber álcool, o álcool prejudica também. É mais do que você ficar andando no gelado. O fator mais importante para você pegar uma infecção é ficar sem dormir. Produz os sistemas nervosos e ele protege de radicais livres e toxinas, e por isso que ele prevê
o Alzheimer, ele previne câncer, tá? Então, o sono, ele é para fazer isso. E o que é importante, pessoal? Mais importante que a quantidade de horas, tá? Em geral é de 7 a 9 horas. Menos que 7 horas não costuma ser saudável. Mais do que 9 horas também não. Porque se você está dormindo mais do que 9 horas, ou você está deprimido ou seu sono está de péssima qualidade. Tá? Então, Fernando, se você acha que deixar o carboidrato e buscar a igreja vai te ajudar, eu peço, por favor, que você também possa procurar outra live. Não tenho nada contra a igreja, eu sou crismado até, eu fiz Eucaristia e crisma. Sou católico, não tenho nada contra nenhuma religião, isso ajuda, mas isso não resolve. Tá? Não resolve. E também não é o carboidrato. Tem alimentos que ajudam, mas não é. Por quê? Porque senão você vai fazer e não vai ajudar. Tá bom? Então, peço, por favor, que aí você possa... Não precisa. Mas não estou dizendo que é errado também não, tá? É que só que isso não vai ajudar. E o que é importante para a insônia? Pior do que você também dar algo que piora é você dar uma coisa que é um placebo, que é um faz de conta. Por quê? Porque foi visto que isso faz a pessoa adiar o tratamento e a insônia vai piorando. Tá? Por isso que eu estou dizendo assim, não é para fazer, mas não é porque não, mas deixa a pessoa fazer. Não, é que isso comprovadamente piora o quadro. Mas assim, vamos voltar. Porque o sono, ele tem esses 4 elementos. E eu vou mudando os nomes. Quem está no sono pleno eu chamo de outros nomes, para ver se eu consigo, de algum jeito, que a pessoa memorize mais, tá? Qual que é? O A é do alerta. Alerta é a mente agitada, é o pensamento acelerado e é a preocupação se eu vou dormir, se eu não vou dormir. É você achar que o seu caso não tem jeito, é você achar que a sua insônia é diferente, é você achar que já tentou de tudo, é você achar que nunca vai dormir sem remédio, é você achar que você precisa primeiro de algo para fazer você dormir, que você precisa primeiro resolver os seus problemas, que você precisa primeiro resolver, enfim, a questão do dinheiro, que precisa primeiro resolver o seu relacionamento, para aí depois você conseguir parar o remédio ou fazer qualquer coisa. A ideia é que esses pensamentos, eles alimentam a insônia e deixam a mente mais alerta. E o que deixa alerta é você tentar dormir rápido. Então, claro, existe uma técnica, a gente chama isso de intenção paradoxal, é uma das técnicas, tá? Quem é aqui do sono pleno, no módulo 2, a gente tem, né, como atacar esses pensamentos. E isso é muito, muito, muito importante, tá? Porque senão, não melhora, tá? É atacar as crenças erradas relacionadas ao sono, tá? E tem técnicas de meditação, técnicas de respiração. Aqui entram alguns chás e suplementos, mas eles atacam só isso. O R é o relógio biológico. O cérebro, ele precisa estar menos alerta, ele precisa da hora certa. Eu dei o exemplo, né, com a Mariana na última live, que se você, às vezes você está com muito sono, você fica segurando, uma hora o sono passa. Por quê? Porque passou o relógio biológico. Por isso que acordar no mesmo horário é fundamental para quê? Para você começar a sincronizar. O que mais que ajuda no relógio biológico? Luz, temperatura, ajuda no relógio biológico. E não dormir de forma prolongada durante o dia. A gente vai conversar. O C é a insônia condicionada. É nós criarmos a memória de que a sua cama e o período da noite é um evento ameaçador, que é igual o cheiro da comida da vovó. Nossa mente, ela associa um estímulo sensorial, que é o cheiro, o olho, a temperatura ou o ambiente, a uma memória e a uma sensação. A gente faz isso o tempo todo. Fala, isso me lembra, né, tal pessoa, vem, né, várias coisas. É normal isso. E isso daqui precisa ser retreinado. A gente começa a ficar com medo de dormir, tá? E aí, assim, pode vir 1 quilo de alprazolam. Esse medo vai continuar treinado. A ideia é que a gente vá retreinando. Uma das coisas é você ir para a cama só com sono, tá? Dormir sem roupa também estimula o sono. Tem poucas evidências disso, tá? Mas tem também. Mas poucas evidências, tá?
vamos passo a passo, porque a gente fala de muita coisa, a gente perde aquilo que funciona. E o A, aqui é importante, tá, pessoal? É o apetite de sono. Por quê? Porque, não precisa decorar, tá? Existe uma substância, qual que é a substância que mais dá sono no corpo humano? Qual que é? Quem sabe? Chuta aqui. Qual que é a substância do nosso corpo que mais ajuda você a pegar no sono? Não é a melatonina. Não é. Longe disso. Né? Mas não que ela não ajude. Ela ajuda, mas não é. Né? Qual que é a substância que mais faz você pegar no sono? Que se tiver ela, você vai dormir. Se não tiver, você não vai dormir. Quem aqui sabe? Enfim, é uma questão só para... Não é o GABA também. O GABA ajuda, não é endorfina, não é maconha, não é maconha. Maconha não tem no cérebro, tem os canabinoides cerebrais. Maconha não, mas não é cortisol não. Cortisol atrapalha o sono, né? O álcool, ele estimula o GABA, né? Mas ele faz o sono ficar muito superficial. Não é. É uma substância chamada adenosina. E não tome adenosina. Porque se você tomar adenosina, você vai ter uma parada cardíaca, porque a adenosina no cérebro causa isso. Se você tomar, você vai ter uma parada cardíaca. A gente usa isso para quem está com arritmia. Não tome adenosina e não tem suplemento de adenosina para você tomar, tá? Porque se você for achar por aí, é outra coisa, tá? É adenosina. E o que ela... Como que a gente aumenta a adenosina? Ficando acordado. E ficando ativo. Quando a gente fica ativo, acordado durante o dia, isso vai acumulando uma hora, isso pá. Então, a adenosina é o remédio natural mais poderoso que existe para o sono. Só que, imagina que você dorme ali, insônia, chega um dia, você vai, pá, dorme um montão. Ou você vai, tira aquele cochilo, né? Ou você dorme vários horários no dia picado. O que acontece? Não é o ATP. Não é o ATP. Estou falando, pessoal, de verdade. Vamos focar. Eu estou dizendo só porque assim, pior do que você não ter informação, você tem informação pela metade. Não é isso, não tem suplemento, não tem. Tá? Se vocês forem procurar, não vai fazer, tá? Não vai dar certo. A ideia é que faz com que você durma. Água é bom? Mas a água é boa você tomar até 1 hora e meia antes de dormir. Tudo isso eu explico direitinho. Eu sei que é muita informação, tá? Mas foquem nisso daqui. Por quê? Porque senão um monte de gente vai falando, o pessoal tá falando da meditação guiada, vai ali, yoga mudra, não sei o que. Pessoal, se a gente tenta um monte de coisa, a gente não vai fazer nada funcionar. Por quê? Porque a gente tem que retreinar esse cérebro. Tá? Se não fizer isso, não vai funcionar. Agora, se você quiser ir para yoga muda, não estou dizendo que não é bom. É que isso não treina. Precisa treinar. Precisa ter um passo a passo. Tá? Senão não funciona. Tá certo? Então, pessoal, não é o ATP. Pessoal, quando eu falo que não tem remédio, não tem isso, não tem jeito. O jeito de você fazer é ficando o mesmo horário acordando e ficando acordado e ativo mesmo quando você não dormir. E eu sei que isso é loucura, ninguém te falou isso, mas isso é um componente essencial da TCCI, tá? A acupuntura não ajuda. O que eu vou falar aqui, se eu não falar, pessoal, não ajuda, tá? Tudo bem? Então, assim, não tem nada, isso daqui é o que funciona, as outras coisas que você pensar não ajudam. Então, a ideia, pessoal, por exemplo, no sono pleno, uma das coisas que eu falo é isso. E às vezes a pessoa, ela demora para acreditar, mas quando ela acredita e isso regulariza, isso não vai embora. O sono, ele fica blindado, tá? Não é. Então, a ideia é isso. Então, durma à tarde porque à noite não durmo. Isso está causando a sua insônia. Não é reprogramação do pensamento, é reprogramação do circuito, desses 4 circuitos de dormir. E, pessoal, eu estou dizendo isso, por quê? Porque é isso que funciona. E isso daí, pessoal, tem no sono pleno? Tem, mas vocês não precisam fazer no sono pleno. Tá? O sono pleno é um programa em que eu faço isso guiado e isso é o que mais funciona, mas vocês não precisam fazer. Vocês podem fazer, enfim, tem outros aplicativos, enfim, o sono pleno ele é o maior, o mais guiado, mas não precisa. Mas a ideia é que se vocês
forem ouvir coisas que não tem isso, vocês provavelmente não vão melhorar. Tá? Então peguem isso e quem quiser uma solução imediata, quem quiser um remedinho, quem quiser aquele aminoácido que você vai tomar que vai passar, quem quiser o carboidrato, a água benta, não é esse momento, vocês não estão prontos. Vocês estão ainda provavelmente naquela coisa que quero dormir rápido, quero aliviar rápido. Isso é o mesmo pensamento que faz a gente ficar dependente de remédio. Tá? Então, quais são os 3 tipos? Primeiro tipo, calmantes hipnóticos, que é os benzodiazepínicos, isso é o tarja preta. E as drogas Z, que é o zolpidem, zolpiclona e exopiclona. Isso foi uma campanha de marketing da indústria farmacêutica para que esses remédios não fossem tarja preta. Isso é uma estratégia política. Não tem a menor cabimento, eles causam dependência tanto quanto ou mais do que os outros. Tá? E o que é importante? Zolpidem não trata insônia, clonazepam não trata insônia, alprazolam não trata insônia. Tá? E eles pioram o sono. E existem estudos, 2 estudos, eu falei disso na última maratona do sono, e por isso que eu quero ser sincero para vocês. Não é para parar o zolpidem, a gente usa, é para ser um remédio de alívio, eles não têm que ser usados mais do que 8 semanas, tá? Mas não para de repente. O importante é você ter um prazo, ter um plano, senão você vai passar mal. Mas que o uso de zolpidem exclusivamente para insônia está associado ao aumento do risco de suicídio. Não que os outros também não, mas por quê? Porque não trata o sono piora, e a insônia está associada ao risco de suicídio. Então, você não está tratando o sono e você provavelmente vai estar piorando. Essas medicações desligam o cérebro, elas são hiperpotentes no GABA. Só que se você tem muito GABA, você ativa o sono, mas você também vai relaxar a área que pensa, a área que tem concentração. Você vai desativar a área da memória. Você vai desativar a área que coordena os seus movimentos. Tá? Então, é bom ter GABA? É bom ter GABA um pouquinho, mas você tem muito, você não vai pensar. Não vai pensar, você não vai conseguir raciocinar. Você vai ficar lerdo, você vai ficar descoordenado, você vai ficar sem memória, até que você pode chegar no quadro da Helena que eu contei, que você não consegue se mexer, não consegue falar. Aqui, os benzodiazepínicos todos são da mesma categoria. Clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam, midazolam. O que muda é o tempo que fica no organismo. Tá? Todo remédio terminado em "an" e que é tarja preta é dessa categoria. Vocês podem fixar isso. E aí eles são primos. Muda mais ou menos 6 por meia dúzia, tem pessoas que se dão melhor com um, outras com outro, e se você ficar trocando de um para o outro, o médico passou alprazolam, agora vai passar diazepam. Besteira. Vai funcionar um pouquinho, depois vai ter que aumentar, não resolve. Tá? Se você não tratar essas 4 causas da insônia, não tem como melhorar. E claro que você, assim, é uma coisa simples, não é? É imediato? Não é para durar tanto tempo, mas isso é permanente. Tá? Soluções temporárias causam problemas permanentes. Tá? Que mais? Aqui tem os remédios sedativos que precisam de receita. São aqueles que são tarja vermelha. Aí vocês já podem começar. Quando o pessoal coloca que todo remédio psiquiátrico é tarja preta e mistura antidepressivo com calmante, aí você já sabe que essa pessoa não entende nada. Né? Eu nem ouviria falar, porque não tem ideia do que ela está falando. Esses remédios eles vão ser de 2 categorias, que são os antidepressivos e os antipsicóticos. Quais são usados? Valdoxan, que é a agomelatina, Donarém, mirtazapina, amitriptilina. Eles tratam insônia? Não. Eles têm um efeito colateral de deixar você sedado. Eles não vão prejudicar tanto o sono, porque os calmantes não é que eles não tratam, eles pioram o sono. Então, o que você deita e dorme, você não está dormindo, você está com sono pior. Então, você acha que está dormindo, mas na verdade você acorda mais cansado do que se você não tomasse. Mas não é para parar de repente, mas é só para você entender, tá?
Por quê? Porque você consegue parar se você começar, mas aí a crença que você precisa do remédio, do tarja preta, e que senão você não vai dormir, assim, você não está dormindo já. Mas precisa ser feito de forma gradual. O Donarém, ele é um péssimo antidepressivo. O Valdoxan, mirtazapina, amitriptilina, eles podem até ser usados. O Donarém é um péssimo. E ele só é antidepressivo acima de 200. Os médicos, eles dão Donarém, e é um dos remédios mais usados para insônia abaixo de 200. E eu estou falando isso, e se vocês quiserem eu mostro esse artigo depois. O Donarém, junto com o Zolpidem, e o Donarém abaixo de 200, esses dois são os dois remédios que duplicam ou triplicam a taxa de suicídio quando você usa exclusivamente para insônia. Então, Donarém, se você quiser usar, você tem que usar acima de 300. Mas aí já tem outros melhores. Então, não tem por que usar. E provavelmente isso vai prejudicar, porque vai deixar o seu humor cada vez pior. Tá? E aqui tem os sedativos sem receita. Aí, quais os melhores? São os melhores, os mais usados. Melhor não é, né? São os antialérgicos, que a gente acha que está tudo bem. Quais? Dramin. Dramin é um antialérgico, é um antihistamínico. Polaramine, ixizine, hidroxizine, Fenergan, né? Vários outros, né? A gente toma esses remédios para gripe, né? Naldecon noite. Tem ali um antialérgico. E, pessoal, quem aqui toma Fenergan? Quem aqui já tomou? Eu já tomei. Quem aqui acha que fica menos inteligente no dia seguinte? Quem aqui tomou Fenergan e achou que fica menos inteligente no dia seguinte? Né? Eu sinto que eu fico menos inteligente. Eu fico lento. Eu fico sem conseguir organizar o raciocínio. Resumindo, né, em outras palavras, eu fico burro. Fenergan, eu fico burro. Por quê? Porque esses remédios todos, Fenergan, Dramin, ixizine, eles bloqueiam uma substância chamada acetilcolina. E tudo que bloqueia acetilcolina deixa você um pouquinho burro, tá? Agora, tem problema você tomar isso de vez em quando? Não tem. Agora, tomar sempre, você vai ficando cada vez menos inteligente. O Amitril pode ter também, porque ele é muito anticolinérgico, tá bom? Dramin, então, pode tomar de vez em quando? Pode. Agora, se você toma sempre, o que acontece? Pessoal, não desistam. O importante é vocês saberem o risco, para vocês saberem que tem uma esperança. Eu não estou aqui para dar alarmismo, eu estou aqui para dar um mapa e colocar uma solução para vocês. Rivotril deixa também. Então, quais os efeitos colaterais? Primeiro, o efeito colateral que eles causam, eu coloco que é o efeito ressaca. O dia seguinte eu estou mais lento, eu estou mais descoordenado. Prisma é aqui, ó. Exopiclona, não vai funcionar. Nenhum deles vai funcionar há muito tempo, tá? Então, efeito ressaca é você acorda no dia seguinte com descoordenado, tropeçando, você acorda lento, você demora para ligar o seu cérebro e você, ao longo do tempo, vai ficando cada vez mais desmemoriado e aumenta o risco de Alzheimer. Por quê? Porque você vai ficando sem memória e porque você não está dormindo de verdade. O que eles fazem? Esses daqui, ó, eles pioram o sono. Então não tem por que usar essa medicação por muito tempo. Tudo que termina em an e a tarja preta é aqui, ó. Eles pioram. Por quê? Porque eles diminuem o sono REM. O sono REM é aquele que é importante para você fixar a memória. Então tudo que você aprende durante o dia é como se a gente tivesse, né, como se fosse uma descarga. A memória a gente arquiva no sono REM. Eles diminuem o sono REM. E eles diminuem o sono profundo. Você fica só com sono superficial. O sono profundo é importante para massa muscular, para o sistema imune e para o nível de energia física durante o dia. Então, você vai ficando cansado no dia seguinte. Tanto quanto pior do que se você tivesse sem dormir com insônia. A quetiapina, ela entra aqui, ó. Esses remédios,
eles dão sono, mas eles não são feitos para o sono. Eles são feitos para tratar ansiedade, depressão ou transtorno bipolar. Se para o sono, não vai. Se for só para o sono, uma hora vai parar de funcionar, tá? Então, quetiapina, clorpromazina, neosine, amplictil, olanzapina, essas medicações, tudo isso eu falo lá, tem a bula comentada, né? Tem lá no Sono Pleno, mas assim, eles... quem quiser ver as anotações pode ir lá para o YouTube, tá? Risperidona não, tudo isso não tem remédio para dormir. Remédio que mimetiza esse sono aqui não tem. Agora, se você começa a tratar o sono, o que vai acontecendo? Você vai começando primeiro a aprofundar o seu sono. Se você começa a tratar o sono, vai ficando profundo. E aí você começa a ter benefícios, né, do sono, até antes de achar que está dormindo mais. Você começa a dormir melhor, tá? E o terceiro, que é a dependência, a tolerância. Dependência, tolerância e abstinência. A abstinência é o quê? Você tem crise de ansiedade, tremor, pode ter convulsão, sudorese se você para de repente. Dependência é você começa a acreditar que você precisa daquele remédio. O corpo pede. Por quê? Porque eles são prazerosos. Ah, mas eu não gosto de prazer. Eu sei, mas o seu cérebro quer ele. Por isso que eu estou dizendo tudo isso, mas eu sei que muita gente aqui não vai estar pronto para fazer esse desmame. Por quê? Porque tem um caminho, tem que fazer uma coisa diferente. Assim, do nada não dá. E às vezes não vai conseguir. Tá? E uma das principais crenças é essa, que você precisa desse remédio e que você não consegue dormir sem esse remédio. O que eu estou mostrando para você aqui não é para te deixar desesperado, é para dizer que você não está dormindo com ele. Você não está dormindo com ele. Tá? Você já não está dormindo. Tá? Que mais? Eles causam tolerância. O que é isso? Você vai precisando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Por isso que a Helena chegou a 12 miligramas. Ninguém chega de uma hora para outra com 12 miligramas, mas se você vai devagarinho, uma hora vai, o corpo vai acostumando com ele. Isso é extremamente importante. Então, como desmamar? Aqui, ó, pessoal, é um método aqui. Quem é aluno do Sono Pleno, isso eu ensinei com outro nome, que eu mudo os nomes para ficar mais fácil. Então, esse é o método que funciona. Prestem atenção, tá? É um método que funciona. Tá? É um método que funciona, estudado no mundo inteiro, é aquele que eu uso no consultório, é aquele que faz a pessoa conseguir desmamar, melhorar o sono, dormir melhor e ter a confiança de que ela não precisa do remédio, que ela sabe dormir, tá? É fazer a TCCI. TCCI é um treinamento para ativar as áreas do sono natural. Isso é o método que mais funciona. E antes só tinha presencialmente, a gente não tinha para quem indicar isso. É que com a internet a gente viu que fazer você em casa, na sua casa, sob o guia, tem a mesma eficiência ou maior do que se você fizesse presencialmente. E isso é muito mais eficiente do que Zolpidem, muito mais eficiente do que Dormonide, do que Alprazolam. Vocês podem pesquisar, procurem. E assim, mas eu sugiro que assim, tem muito médico que fala, procura, não precisa acreditar em mim. Só que depende da fonte que você procurar também. Esse daqui você procura em várias fontes, tá bom? Isso é o melhor tratamento e é aquele que faz você ter mais energia e você reaprender a dormir, tá? Só que você vai precisar colocar em prática outras coisas. Não quer dizer que é só a higiene do sono. O primeiro passo é a higiene e educar. E é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente faz no módulo 1 lá do Sono Pleno. Isso daí eu não inventei no Sono Pleno. O Sono Pleno não é o único que tem no Brasil. Tem, se eu não me engano, outros aplicativos, tem, enfim, outros aplicativos em português. O Sono Pleno, o diferencial é que ele é guiado e ele tem, além disso, a meditação mindfulness, que é o segundo tratamento que mais ajuda. Mas o primeiro é a TCCI. Mas vocês podem fazer em outro lugar, tá? Vai ao aplicativo, pega o manual, mas acreditem nisso,
tá? Antes de vocês tentarem qualquer outra coisa que te fizerem, terapia quântica, sei lá, né, não sei o que, de escaneamento, não sei o que, qualquer coisa que você ouvir falar, não tem melhor do que isso. E aí, se a pessoa falar, você pode falar, olha, tem esse médico aqui, ele está desafiando, tá? Se alguém achar que tem alguma coisa melhor do que isso, para fazer uma live com ele, tá? Não tem hipnose, é isso, pessoal. Agora, se você não fizer isso, a chance é muito baixa. Mas como é que faz? Pessoal, presta atenção aqui. Você faz isso daqui durante uma semana. Agora, qual é a habilidade mais associada a você conseguir parar o remédio? Isso é estudado, tá? É isso aqui, ó. Se não mudar isso, não fica sem remédio, tá? Vocês podem acreditar, vocês podem não acreditar, isso é o que funciona, é isso que a gente vê na prática, e é isso que eu vejo testado tanto no exterior quanto aqui, 5.000 alunos, tá? Então, isso daqui, ó, e é por isso que eu tô focando para vocês pararem de falar de remédio no chat, porque isso aumenta isso. O que é o pensamento gerador da insônia? É o pensamento, primeiro, que você precisa de remédio para dormir. É o pensamento que você precisa dormir rápido, de uma hora para outra. Eu preciso falar algo que seja muito intenso e que faça você desligar, senão você não vai conseguir. É o pensamento de que, se você não dormir bem, logo de cara, se eu dormir mal, vai ser péssimo, minha vida vai estar acabada, eu não vou aguentar. Eu não estou dizendo que você quer, mas é que esses pensamentos alimentam. É o pensamento de que você nunca vai conseguir fazer. Pensamento de que a sua insônia é diferente da dos outros e para os outros funcionam, mas para mim não. É o pensamento de que talvez tenha um remedinho que o amigo, o coleguinha vai ter, ou tem aquele suplemento que o coleguinha vai ter, que vai resolver. Então eu estou dizendo isso, pessoal. Quem aqui acha que vai ter um remédio que vai ajudar a dormir, pode ter para outras coisas, mas isso vai fazer com que... Isso é a coisa que mais faz você não conseguir tirar o seu calmante, tá? Então isso é estudado, tá? Eu não estou dizendo que eu sou ruim eu odeio remédio, não, eu prescrevo, eu falo isso. Agora, isso quem não está vendo, pessoal, eu avisei ali para ir para o YouTube, mas são esses pensamentos. Não dá para ler. Eu estou prestando, só você poder falar, é o quê? Como fazer? Tem um guia, tá? Mas aquilo que eu falei ali, ó, começar a desafiar esses pensamentos e começar a contrariar esses pensamentos ajuda. Um pensamento que ajuda, que é uma coisa que pode já começar a ajudar a partir de hoje, que é muito melhor do que qualquer chá que eu vá ensinar para vocês. Não que não funciona, tem. Eu ensino chás. É o quê? É você fingir que você não quer dormir. Isso funciona, a imagem está péssima, eu sei, Nilda, minha letra não é boa, chama pensamentos geradores da insônia. É que você precisa de um remédio, que você vai achar um remédio que vai resolver tudo, vai fazer você dormir bem, sem precisar, é você procurar outro chá, é você achar que você precisa primeiro resolver problemas para depois começar a melhorar seu sono. A ideia é o contrário. Se você não melhorar o sono, você não vai conseguir resolver o seu problema, você não vai conseguir organizar as coisas, você não vai conseguir resolver sua vida financeira, você não vai conseguir resolver seu relacionamento. Por quê? Porque você não vai conseguir pensar. É por isso. Tá? Então, a ideia é, eu não preciso dormir. Quando vocês tentarem outro, depois vocês confiram para mim, tá? Vocês falam, não preciso dormir, eu preciso só praticar o que o doutor fala. Eu ensino isso no sono pleno, claro, mas tem que praticar, tá? Quem é aluno do sono pleno faz isso, mas quem faz a terapia cognitivo-comportamental, eu sei que pouca gente sabe, tá? Por isso que eu estou falando coisas que de fato funcionam, tá certo? Então, a ideia é, eu não quero dormir, eu quero ficar acordado, tá? Eu estou ensinando como faz para desmamar aqui, pessoal. A ideia é você ter a intenção paradoxal. Quem aqui, quando era criança, queria ficar acordado vendo filme até de noite? Eu fazia isso. Eu queria ver filme de terror. É aquela coisa que eu não entendo por quê, porque eu morria de medo depois, mas eu queria ficar vendo. E eu queria ficar vendo, e eu falava, eu vou conseguir. E aí, quanto mais você se esforçava para ficar acordado, você dormia. Quem aqui teve isso? Perfeito, 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 perfeito.
Isso é uma coisa que funciona muito mais do que qualquer outra coisa que vocês estão falando, porque vocês, quando estão falando, e pelo amor de Deus, me passa uma coisa, o que você toma? Você está colocando na sua cabeça uma pressão de que você precisa dar um jeito para dormir de qualquer jeito. Esse é o melhor jeito. Só que a gente vai o quê? A gente vai enganar o cérebro. A gente vai entender como ele funciona e desviar desse pensamento. Tá? Isso é uma técnica que eu quero que vocês apliquem hoje. E depois vocês falem aqui ou compartilhem, tá? Isso daqui, tá? Mas, e aí, o que acontece? Qual o método que ajuda? Você começa aqui, aí você pratica uma semana disso, tem outros pensamentos para você ir colocando no lugar, tem outros pensamentos para vocês irem mudando. Existe toda essa parte dos pensamentos negativos. Isso é uma parte da TCCI, mas isso de falar para você, eu quero ficar acordado, quero ficar mais um pouquinho, quero ver, né? Igual quando você era criança. Tentem isso. Ou ver o filme. Mas deixa com a luz baixa, mas aí você vai para a cama como se estiver pescando, tá? Aí você faz isso uma semana, e aí quando você vier para cá, que aí você vai mudar os gatilhos, chama terapia de controle de estímulos. Isso é na terceira semana. Quando começar aqui, você começa a desmamar. Você começa a desmamar e aí você vai mudando os gatilhos, que uma das estratégias é você deixar o seu quarto muito aconchegado, não fazer outra atividade na cama, dormir. Aí você vai aqui, ó, aumentar a eficiência de sono. O que é isso? Você vai usar o período de que quando você dorme, seja um sono muito profundo. Você vai otimizar. E uma das estratégias é você não dormindo durante o dia. Não durma durante o dia. Se você for dormir, coloque 20 minutos e não faça isso depois das 3 da tarde, senão você não vai dormir à noite, mesmo se você tomar 1 quilo de alprazolam, como aconteceu com a Helena. Eu dei esse exemplo, por quê? Porque isso eu vi na prática. 12 miligramas, tá? E ela dormia o dia inteiro praticamente, mas de noite não dormia. Claro, ela estava sedada. Então, se você quiser tirar uma soneca, não aguentar nunca depois das 3 horas. Porque senão você não vai conseguir dormir à noite. Em máximo 20 minutos, tá? Aqui você vai desmamar. E aí, como desmama? Mas assim, se não mudar os pensamentos, não fizer isso, a chance de funcionar é muito baixa. Fazendo isso é muito alta. Mas aí você continua. Aqui, como é que você vai fazer? Prestem atenção, tá? Não façam sozinhos. E de verdade, isso vai funcionar se a gente fizer principalmente isso do pensamento e continuar aqui. E aí você otimizar o seu dia, tá? A técnica de relaxamento à noite, ela funciona como um SOS. O que funciona mais é você aprender a treinar técnicas de relaxamento durante o dia para que você chegue à noite com o cortisol balanceado. Senão, você vai chegar só à noite, o cortisol vai estar lá em cima. E aí você vai fazer a técnica de relaxamento, pode ser que funcione, mas a chance de funcionar é muito baixa. Aí você vai desmamar. Você pega a dose e quantos dias? Aí eu batizei de 2D, 2M. Para lembrar, eu gosto de coisas que lembram, a gente fica tentando inventar isso. Mas como que funciona? Você vai diminuir metade da dose em 2 dias. Então, se você toma todos os dias, você vai escolher 2 dias da sua semana, aqueles dias que você acha que são os mais tranquilos no dia seguinte, e você vai, nesses dias, reduzir metade da dose, mas nos outros você vai continuar igual. Só que você vai fazer isso continuando nisso. Por quê? Porque senão, você não vai conseguir. Por isso que tem que mudar os pensamentos. Aí, se você toma todos os dias, você escolhe 2 dias, sexta e sábado. Aí você toma um comprimido, por exemplo, de clonazepam. Eu sei que isso é estranho, eu sei que é complicado, depois vocês vêm de novo, mas é assim que a gente faz que dá certo, tá? Quem falar outra coisa, a pessoa provavelmente está inventando, basicamente porque eu acabei de estudar isso aqui para vir fazer a live para vocês, então não tem. Aí você vai tirar 2 dias da semana, você toma um comprimido de Rivotril todos os dias, exemplo. Aí, sexta e sábado, você vai tomar meio, os outros você toma 1. E aí você vai fazendo isso daqui, tá? Para quê? Para ir treinando. Aí depois, quando você sentir que nesses 2 dias você está dormindo e você está fazendo, aí
você vai tirar mais meia dose nos outros dias. Aí você vai fazendo. Só que aí é importante treinando isso daqui. Demora um tempo? Não. Pode ser de uma semana para outra. Quanto tempo demora aqui? 4, 5 semanas. A média é 6 semanas. Só que não importa. Importa é, se você for fazendo, o que você consegue melhorar não vai embora. É definitivo, é permanente. E aí, mesmo no caso da Helena, ela estava tomando 12 miligramas. Não é mágico isso, porque teve um plano óbvio. Não foi que eu falei, olha, faz isso daqui. Eu não dei um suplemento, tirei o alprazolam e ela dormiu bem o resto da vida. Isso não existe, tá? Mas sim, a gente foi fazendo e aí ela teve câncer, veio a pandemia. Eu não sei se tem um desafio maior do que esse. Quem aqui já teve um parente com câncer? Minha mãe faleceu de câncer de ovário, que é um câncer difícil. Não sei se tem estresse pior. Aquela quimioterapia, a pessoa tá lá, quem tá do lado para cuidar também não sabe, aí você fica irritado, a pessoa briga com você. Ela não teve insônia com câncer e com pandemia. Tá? Pode ser em dias aleatórios ou dias seguidos, você tira 2, mas é importante fazer isso aqui. Por quê? Porque senão não vai funcionar. Você precisa ir mudando os pensamentos e mudando os gatilhos e deixando o sono mais eficiente e aprendendo como você vai ir relaxando durante o dia, aumentando o seu apetite para quê? Para que você consiga ir estimulando o sono natural. Quem quer tomar maracujina, quem quer tomar lá e não quer fazer isso, provavelmente não vai funcionar, tá? Então aqui, ó, de verdade, esse é o jeito correto, esse é o jeito que funciona e você fazendo isso daqui é o jeito, se você não toma remédio, é o que mais funciona para você melhorar. Isso chama TCCI, que é basicamente um treinamento para o cérebro aprender a dormir, a voltar a dormir de forma natural, tá? É isso que funciona. E aí você vai, tira mais os dias. Aí tirou, aí o que você faz? Você tira mais 2 dias, faz de novo. Você escolhe 2 dias. Aí você vai fazendo e continuando fazendo. Aí, depois, você tira mais metade do outro. E aí você vai fazendo isso até que você fique dias sem tirar. E aí tira tudo. E aí você não volta. Você fica livre disso, tá? Agora, peguem essa informação, levem para o seu médico e façam. Acreditem nisso. Por quê? Não é de uma hora para outra. Precisa ter empenho? Precisa. Mas o que eu digo é o seguinte... Isso, em geral, demora 6 a 8 semanas de você praticando essas técnicas, praticando esse passo a passo. Agora eu pergunto, qual é o tempo que você está tomando esse remédio? Qual é o tempo que você está lutando contra a insônia? E se esse tempo é maior do que 6 a 8 semanas? Coloca aqui, por favor, se quem aqui está com insônia há menos de 6 a 8 semanas, quem toma remédio a dormir há 6 a 8 semanas. Então o que eu faço é o seguinte, quem aqui está tendo esse problema mais do que 2 meses, você acha que vale a pena você pegar e falar, vou fazer isso 2 meses para aprender a dormir de verdade e ficar livre disso? Quem aqui acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena. Precisa fazer uma mudança? Precisa. É todo mundo? Não é todo mundo. Tá? Eu sei que para algumas pessoas está confuso, mas eu acho que eu consegui ficar claro, tá? Quem entendeu aí pode colocar eu, né? Tá certo. Não faça sem o médico, tá? Por quê? Porque vai que você tem um efeito colateral, você precisa ter um médico para falar, tá bom? Então, assim, ó, o custo de fazer isso tem o seu empenho e vocês não precisam fazer no sono pleno. Quem quiser fazer no sono pleno, a ideia é que o sono pleno ele é basicamente isso, guiado com técnicas de meditação mindfulness para você fazer durante o dia, bem pontualmente crescentes, para que você relaxe durante o dia e isso diminua o cortisol à noite, com encontros ao vivo comigo para eu tirar suas dúvidas pela live, por escrito, 1 a 1, para ter certeza que você está melhorando.
A diferença, assim, não é o único. O treinamento para mentes ansiosas é uma TCC para ansiedade, é a única no Brasil que tem. O TMD, que é o treinamento para mentes depressivas, é a terapia para depressão, a única no Brasil. O sono pleno é a TCC, mas não é o único. Quero ser muito sincero. É o maior em número de alunos e é o único que tem junto com isso a questão de ser guiado nos encontros e o mindfulness. Isso sim, mas se você pegar outros e fizer, você vai melhorar. Como que funciona então a TCCI? Como é que funciona o sono pleno? São 4 módulos em que você vai ter um módulo por semana. Você precisa fazer um por semana? Não. Mas você vai. A ideia, a recomendação é fazer um por semana. E aí, o primeiro você aprende higiene do sono e você a conseguir mapear o seu sono. Você aprende a fazer um mapa do sono e calcular a sua eficiência do sono. Tem uma calculadora lá. Por quê? Porque a eficiência do sono é o que importa. Se o seu sono começar a ficar eficiente, ele vai ficar mais restaurador. Mas tem lá uma calculadora para você calcular, porque a gente vai aumentar isso. Eu quero que você meça. Por quê? Porque aí eu quero saber que se isso está melhorando e você tem que saber. É claro, você tem que seguir. E aí depois, na segunda semana, tem o módulo 2, onde a gente vai falar dos pensamentos. Aí você vai seguindo os vídeos e você vai seguindo o que eu falar, colocando em prática, mas indo seguindo. Não precisa seguir bem feito. Aí, a partir disso, você pode já começar esse esquema do 2D, 2M, ou seja, 2 dias, 2 metades. 2 dias, 2 metades. 2 dias, 2 metades. Mas continuando fazendo. Aí, na segunda semana, você tem esse módulo 2, né, que é a questão dos pensamentos, junto com as estratégias de relaxamento que vai ter lá da história para dormir, dos sons, mas aí os pensamentos é fundamental. Aí, na outra semana, vai ser liberado o módulo 3. O módulo 3, ele vai focar nos gatilhos e a deixar o seu sono eficiente, ou seja, é para você, o seu cérebro associar a cama ao sono. Cama ao sono. Para quê? Para que você fazendo isso 2, 3 semanas aqui, você deite na cama e durma. O seu corpo, ele não vai conseguir ficar acordado na cama, tá? Você vai quebrar essa associação e construir uma outra associação, tá? Aí, isso daqui é no módulo 3 e no módulo 4 é quais os hábitos você vai ter durante o dia para que você deixe o seu corpo mais propenso possível para dormir à noite e como juntar tudo. E além disso, tem encontros todo mês ao vivo comigo para tirar dúvidas, tá? E responder as suas perguntas. E tem os áudios da meditação para o sono e tem o áudio de meditação dos 28 dias, tá? Isso é o que tem no sono pleno, tá? Eu não estou dizendo que vocês precisam fazer, eu não quero que vocês comprem se vocês não forem praticar ou se vocês não têm a intenção, tá? Ah, doutor, mas eu não tenho tempo. O que eu digo é, provavelmente, se você não melhorar o seu sono, você não vai ter muito tempo para nada, tá? Agora, precisa fazer em 6 semanas? Não. Por quê? Porque quem completa pode completar em 6 semanas, pode completar em 8 semanas. 6 a 8 semanas é a média. Pode completar em 3 meses, pode completar em 4 meses, pode completar no seu tempo. Se você completar, o resultado é o mesmo, que é o melhor resultado possível que a literatura médica conhece para tratamento de insônia. Pra vocês terem uma ideia, o Zolpidem, o clonazepam, o que é visto é que o efeito dele para dormir é um efeito placebo. Depois de um tempo, esses remédios, eles não estão fazendo você dormir. Você dorme porque você acredita que você precisa deles. Não pare, porque você vai ter abstinência. Agora, o efeito desses remédios, se você toma mais do que 3 meses, é um efeito placebo. Ah, doutor, mas não é importante você acreditar? É importante. É importante você acreditar, mas não é só isso. Tem que acreditar e o método tem que funcionar. Né? Você pode acreditar no método errado. Você pode acreditar numa receita, se a receita estiver errada, você misturar errado os ingredientes, por mais que você acredite, o bolo não vai ficar bom, o doce não vai ficar bom.
Você tem que acreditar, tem que colocar o seu comprometimento. Eu coloco o meu comprometimento. Pode ser que a intenção é principal e o comprometimento. E acreditar. Agora, tem que ser um método que funciona. Os remédios para dormir, depois de 3 meses, o efeito que eles têm é um efeito placebo. Por quê? Porque eles não estão melhorando o seu sono. O que eles estão fazendo é deixar você grogue no dia seguinte e piorando o seu sono, tá? Então, o sono pleno, devido a essa questão toda da minha amiga e porque os médicos não sabem fazer isso, ele tem um custo. Não tem como ter um custo, porque senão não tem como a gente fazer um bom trabalho, não tem como ter a equipe, tá? Ele vai estar, a gente fez agora na Black Friday, que é uma data comercial, dá estresse, mas a gente aproveitou para fazer algo para quem tem esse interesse em cuidar da saúde, em quem tem esse interesse em ter a melhor estratégia para conseguir seguir esse caminho. Quem tiver interesse, eu sugiro que vocês aproveitem, porque no dia 24, que é o dia, da Black Friday, a gente está negociando, eu estou brigando, porque vai ser vai ser o preço de custo. A gente vai tirar tudo que pode, a equipe está comprometida para deixar o custo da plataforma, porque tem um custo para ficar o programa na plataforma lá. Vai ser só isso, é o menor custo já feito, a gente está lá batalhando para isso. Só que isso vai ser liberado para quem tem o interesse e quem tiver no grupo de WhatsApp. Então, se você quer receber isso, é só no grupo de WhatsApp, o link está aqui embaixo. Eu não sei o valor, mas vai ser o menor já feito. Por quê? Porque a gente está negociando para ser o preço da manutenção só do programa na plataforma. Tem um custo, não tem como não ter. Agora, se você tem interesse em ter isso guiado por mim, passo a passo, o que você precisa fazer é, primeiro, querer e que essa força seja maior do que o que você está acreditando que você precisa do remédio, tá? E tentar. E seguir. Você não precisa fazer bem feito, você vai seguindo, porque isso vai treinando, tá? E dar o primeiro passo, enfim, tomar a decisão. Se você quiser isso, entra no grupo do WhatsApp, por quê? Porque nesse dia vai ser liberado, nesse grupo, a gente está batalhando, vai ser liberado esse valor, e aí somente no dia 24. É só nesse dia, porque assim, vai tirar toda a margem da equipe, tudo vai deixar só a plataforma, tá bom? Embaixo ali no YouTube, deve estar na bio do meu Instagram, tá? Aí entra nesse grupo, tá? E tem, enfim, como eu digo, eu não quero vender o curso para vocês, eu quero que chegue lá para vocês funcionarem. Por quê? Porque precisa ter uma equipe, precisa ter uma plataforma, precisa ter gente que sabe fazer essas coisas, eu não sei, né? Minha ideia é estudar e fazer isso daqui, fazer o conteúdo. Mas eu não sei o resto. Então, tudo isso tem um custo, mas eu quero só que entre se você... eu quero que quem esteja lá melhore. Então, só para falar assim, se você entrar também e em 7 dias você achar que aquilo não é para você, isso aqui não funciona, é besteira, você pode pedir o dinheiro de volta sem pergunta, 100% de reembolso, porque eu não quero, tá? Eu quero que a pessoa melhore e que ela fique bem. Eu quero dar uma solução que sim, você vai ter coisas para aliviar, vai ter técnicas, vai ter suplemento, vai ter vídeo de remédio, vai ter tudo isso, mas vai ter um método que treina o cérebro, tá? Olha isso, ó, Robson, poxa, você tá aí, Robson. Muito bom, perfeito. E a ideia é que isso vai ficando permanente, né? Isso faz diferença, tá? Pessoal, a ideia, então, se você tá na dúvida, eu sugiro você entrar. Por quê? Porque você recebe essa oferta, você pode fazer, aproveitar, porque é menor já feito. E, de verdade, isso vai ser, realmente a gente consegue só dia 24, não sabemos o valor, porque a gente está brigando lá. Tá? Eu sou um cara briguento, você viu que eu sou um cara insistente, eu repito várias vezes a mesma coisa, né? Mas eu sugiro você aproveitar, porque depois do dia 24, não, é só no dia 24, tá? É só no grupo de WhatsApp. E aí, tá na dúvida, depois você tem 7 dias para ter um reembolso 100%, sem perguntas, sem encheção de paciência, tá bom? Pessoal, esse é o caminho, vocês veem de novo, tá? Isso é o caminho correto. É um caminho... simples. Não é fácil, não é imediato, mas é aquele que faz você ficar livre disso para o resto da sua vida, tá?
E essa frase é uma frase que eu gosto muito, que soluções imediatas e temporárias na medicina e principalmente em relação ao funcionamento do nosso cérebro criam problemas permanentes. Mas é para ser uma solução também eterna? Não. A solução é você completar passo a passo e no módulo 2, quando você estiver indo para o 3, você começar a fazer isso sob supervisão do seu médico, por favor. É isso. 2 dias, 2 metades. 2 dias, 2 metades. Depois, quando você estiver indo do módulo 2 para o módulo 3. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? Ah, vai ter lives aqui. Deixa eu colocar que eu estava esquecendo que o pessoal pediu para eu avisar. Dia 23 vai ter uma live para tirar dúvidas sobre o sono pleno. Eu sei que tem dúvidas, eu quero que vocês estejam totalmente esclarecidos e saibam qual que é esse caminho que você vai trilhar, porque ter um plano e ter o GPS, isso é muito mais importante do que a gente ter uma coisa milagrosa, mágica, mas aí se não der certo, a pessoa também não sabe o que fazer, né? Isso é um problema, mas tudo bem. Mas no dia 23/11, então, uma live para eu tirar dúvidas sobre o sono pleno, uma live só para quem está no grupo, tá? Então, dia 23/11, uma live para quem está no grupo para eu tirar dúvidas sobre o sono pleno. E no dia 24, uma live em que eu vou falar sobre o tratamento natural para insônia, que é isso que eu falei, que não é conhecido no Brasil. Ninguém sabe disso. Os médicos não sabem, médicos que não trabalham com isso não sabem, os que trabalham com isso não sabem também, que é um absurdo, tá? Tem médicos que fazem polissonografia, vê lá o paciente, tá normal a polissonografia, ele continua com insônia, porque insônia não dá na polissonografia, e não indica isso. Por quê? Não sei por quê. Mas, assim, isso funciona. E, assim, isso é incontestável. Eu acho que, enfim, espero que eu tenha conseguido passar isso, mas eu vou falar mais no dia 24, tá? Dia 23, live exclusiva, dia 24, eu vou falar mais sobre a TCCI, que é o tratamento natural para insônia, o único que comprovadamente é eficaz e com efeitos permanentes, tá? E que, infelizmente, não é conhecido no Brasil. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Não é uma coisa simples, mas é uma coisa que funciona e que mantém a melhora, tá bom? O grupo aqui embaixo, eu sugiro que você aproveite, vai ser muito baixo, a gente está brigando e você não tem nada a perder, tá? Vai precisar fazer, seguir? Vai. A ideia é, olha, 6 a 8 semanas. O quanto tempo você está gastando, o quanto que você está brigando contra insônia, o quanto que você está gastando com remédio, tá? Eu sugiro você colocar isso na balança e fazer a escolha, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa noite. O preço no grupo, tá? Porque a gente está brigando. Vai ser revelado dia 24 e vai ser o dia 24 para se inscrever. Eu sugiro muito você se inscrever, porque depois você pode ter 7 dias de reembolso, mas você aproveita esse valor, tá bom? Estou no grupo, muito bom, Maria, excelente, muito bem. Entrem aqui, o grupo está aqui embaixo, tá? Os valores a gente não sabe porque a gente está brigando, Vanessa. Não posso dizer para você, porque a gente quer só o preço da plataforma. A gente tá conversando lá com o pessoal que coloca, porque tem, eu não lembro, não sei como é que é, mas tem que deixar lá os dados, eles têm custo para ficar na plataforma. Então não sei, tá bom? Então você entra lá que aí você vai saber, tá bom? Você tem interesse, entra lá. Tá bom? E vai seguindo isso que eu falei, coloca a intenção paradoxal, acorda no mesmo horário, tenta ir diminuindo isso, né? Essas luzes, a temperatura, vai focando nisso, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.